Olá! Semana marcada pela disputa em torno da realização da sessão do Congresso que iria votar os vetos da Presidente da República. A revista da semana vai mostrar também o que está acontecendo na internet e vamos explicar o que é questão de ordem, 3 palavrinhas mágicas que interrompem qualquer debate aqui no Senado. E você sabia que a ave nacional brasileira é o sabiá? Pois é, ela foi escolhida como símbolo do país por meio de um decreto de 2002, assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A sugestão partiu de um ornitólogo, Johann Dalgas Frisch. Dalgas é também um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, na Amazônia brasileira. A revista da semana traz hoje para você um trecho do documentário Ave Dalgas. Dá uma olhadinha. Floresta é uma orquestra sinfônica de primeiríssimo mundo, com milhões de instrumentos diferentes e cada um orquestrado por uma razão divina maravilhosa. Dalgas tinha um sonho: gravar o lendário canto do Uirapuru. E essa ave está praticamente extinta no Brasil. Talvez se encontre na Amazônia colombiana ou peruana, o exemplar. Mas é extremamente raro, o Uirapuru verdadeiro. O poder do Uirapuru ajudou a criar o Parque Nacional do Tumucumaque. O povo brasileiro é um povo poético, bom, e que não pode congelar a sua alma em materialismo. Gostou? Quer ver o programa inteiro? Tá na internet. É só acessar a página da TV Senado no YouTube. Lá você encontra esse e outros documentários sobre o Brasil. Não perca. A revista da semana está no ar, trazendo para você o que foi notícia aqui no Senado. Futebol, aumento do limite para crédito consignado e a votação dos vetos que não aconteceu. Semana agitada no Senado. A votação dos vetos presidenciais movimentou a semana do Congresso. O presidente da Câmara queria votar os vetos à lei eleitoral, entre eles o financiamento das campanhas políticas por empresas privadas. Mas esses vetos foram publicados em edição extra do Diário Oficial na noite de terça-feira e não estavam em pauta. O presidente do Senado e do Congresso manteve a posição de só analisar o que já estava previsto. Nós vamos esperar para apreciar os vetos. Eu acho que a política, ela pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. Para não permitir a realização da sessão do Congresso, Eduardo Cunha convocou seguidas sessões da Câmara no plenário daquela casa, que também é utilizado para as reuniões do Congresso. Sem espaço para ser realizada, a sessão de análise dos vetos ficou para a próxima semana. No Senado, o plenário aprovou 2 medidas provisórias. A que libera imóveis da União para hospedar profissionais envolvidos com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e a que aumenta o limite de crédito consignado de 30% para 35% do salário. A diferença só poderá ser utilizada para pagar dívidas com cartão de crédito. Também foram aprovados
A emenda à Constituição, que permite a cobrança pelos estados do ICMS sobre operações de leasing de bens importados, o projeto de lei que traz mais segurança ao comércio eletrônico e outro projeto que estipula regras de segurança mais rígidas para o funcionamento de bares, boates e casas noturnas, no intuito de evitar novas tragédias como a da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Em decisão final, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que transfere o ônus da prova da paternidade da criança tida fora do casamento ao alegado pai. Outro projeto concede horário especial, sem compensação de jornada, ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Queria parabenizar ao nobre senador Romário pelo projeto e peço aos meus colegas senadores que possamos aprovar esse projeto, que ele tem um alcance social muito grande. A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que obriga a rede particular de saúde a exibir preços dos serviços oferecidos. Garantindo ao cidadão não ser submetido a simples indicação de exames sem a prévia necessidade e, ao mesmo tempo, sem que o cidadão que recorre ao ambulatório tenha condições de saber o que será cobrado dele a posteriori. A Comissão de Educação aprovou a criação de um regime especial de tributação para a construção de escolas infantis. Também aprovou o projeto que prevê acessibilidade em filmes nacionais para pessoas com deficiência auditiva e visual. Abre perspectiva para a inclusão dessa parcela da sociedade ao acesso de uma das expressões de arte mais importantes e representativas da cultura moderna. O senador Romário, presidente da CPI do futebol, admitiu influência da Confederação Brasileira no colegiado que investiga o setor. Vamos chamar de uma pressão por parte de algumas pessoas da CBF em relação aqui no Congresso em geral. Sempre houve e com certeza nessa CPI não é diferente. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal. O nosso objetivo principal é exatamente equilibrar o desenvolvimento, diminuindo as diferenças das nossas regiões. Até o final de outubro, o parlamento vai ficar iluminado na cor de rosa. É a campanha pela prevenção ao câncer de mama. E o documentário Em Busca da Verdade, da TV Senado, ganhou o primeiro lugar do prêmio Vladimir Herzog, na categoria Televisão Documentário. O filme foi dirigido por Deraldo Goulart e Lorena Maria e trata do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Mostrar um período dessa história que é pouco conhecida pelo grande público, não é? A gente foi muito fundo, descobrimos coisas, eu pelo menos nunca tinha visto nada similar. Vários casos de relato de tortura, de desaparecimento de pessoas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que está certo, porque esse cara não tem dignidade nenhuma. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. As dicas do Senado na Rede vem aí. A Juliana Borges traz para você alguns dos temas mais comentados na internet essa semana. O post sobre o projeto que inclui o estudo da Constituição no ensino fundamental e no médio bombou no Facebook. A proposta está em análise na Comissão de Educação. Curtiu? Outra postagem que deu o que falar foi sobre a volta da CPMF. Para arrecadar mais de 32 bilhões de reais por ano, o governo quer taxar as movimentações financeiras em 0,2%. O dinheiro será destinado à Previdência Social. Se você fizer uma transação de R$ 500, por exemplo, vai pagar R$ 1 de CPMF. O projeto já está na Câmara aguardando votação.
Vai lá no nosso Face e comenta o que você acha desse aumento de impostos. E ainda no nosso Face, o post sobre os cursos à distância que o Senado oferece teve um alcance de mais de 1,5 milhão de pessoas. Você não precisa nem sair de casa para ter acesso às aulas de português, política, gestão estratégica, orçamento público e várias outras. As inscrições são de graça e você pode começar agora. Ao final, recebe um certificado. Tá esperando o quê para acessar o endereço que aparece aí na tela e fazer já a sua matrícula? Ah, e não esqueça de compartilhar este post com seus amigos. Você sabia que o Código de Trânsito mudou? Ultrapassar pelo acostamento ficou 4 vezes mais caro. A multa passou de R$ 191,54 para R$ 957,70. Retuita lá! E no meio de um debate, numa comissão ou no plenário, ou até mesmo momentos antes de uma votação, surge uma voz lá no fundo gritando bem alto: questão de ordem, questão de ordem. A senha faz parar tudo o que está acontecendo e o senador que está presidindo a reunião ou a sessão tem que responder a pergunta na hora. Como é que funciona essa história da questão de ordem? Conta pra gente, Tadeu. Renata, quando um parlamentar tem dúvidas sobre o regimento interno do Senado, ele pede a palavra por uma questão de ordem. Os trabalhos do Senado seguem o que está escrito no regimento. Se algum senador não concorda com a forma como foi aplicado o regimento, ele tem o direito de contestar como estão sendo conduzidos os trabalhos. Nesse caso, o senador tem 5 minutos para expor a questão de ordem, que deve ser objetiva, indicar a parte do regimento interno que se baseia e referir-se a um exemplo concreto que tenha relação com a matéria que está sendo tratada. A questão de ordem vai então ser decidida pelo presidente. Se o senador que pediu a questão de ordem não concordar com a decisão do presidente, ele pode pedir, com apoio de um líder, que a decisão do presidente seja revista pelo plenário. E a expectativa para a próxima semana é se vai ou não haver votação dos vetos da Presidente da República pelo Congresso Nacional. A semana foi marcada pelo impasse entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sobre a apreciação dos vetos presidenciais. Eu cumpri o que os líderes, a maioria dos líderes da casa, assim decidiu. Nós não estamos querendo obstruir a apreciação de qualquer tipo de veto. Ao contrário, eu defendi publicamente a manutenção do veto. O veto mais polêmico é o reajuste do Judiciário. Quem criou o problema desse veto foi o Senado, não foi a Câmara dos Deputados. Quem votou por unanimidade no plenário foi o Senado Federal. Então agora estão querendo cobrar a responsabilidade daquilo que eles foram irresponsáveis quando aprovaram. Mesmo com as divergências, os parlamentares acreditam que será possível avançar em importantes votações. Eu acho que é importante a gente zerar aí essa pauta do Congresso, porque nós temos desdobramentos, não só do Orçamento Geral da União, PLNs importantes de restos a pagar para atender várias obras pelo país, depois as medidas econômicas. Então, nós não podemos brincar, nós temos aí 3 meses pela frente que serão difíceis. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou uma proposta que obriga o governo a aumentar o incentivo ao uso de fontes renováveis de energia. O projeto ainda tem que ser votado no plenário e depois examinado pela Câmara dos Deputados. É a boa notícia da semana. Pelo projeto, as fontes de energia renováveis, como a energia solar, biomassa e eólica, deverão atender, no mínimo, 15% do consumo anual de energia elétrica do país. Hoje, já existe uma lei que determina o percentual mínimo de 10% a ser atingido até o ano de 2022. Ela foi aprovada em 2002 e, por causa da lei, o governo instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. O novo projeto, que foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, propõe a elevação dessa meta em 5 pontos percentuais, com prazo até 2030. Hoje, a energia limpa produzida no país representa 8% da capacidade energética do país e é produzida a partir de pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos, sistemas de captação solar e biomassa. A nossa revista chegou ao fim. Até a próxima semana.